Gente, vamos lá, notícia grave aqui agora, preste muita atenção. Estamos vendo algo gravíssimo se cumprindo agora. O Brasil está envolvido, tá? Tem notícia aqui sobre Donald Trump mudando o regime do Brasil, colocando militares para governar o Brasil. Vou mostrar a notícia aqui urgente agora. Essa notícia tá pegando fogo, tá sendo algo que está vindo, né, à tona agora. Vou mostrar para vocês aqui em detalhes. Tem a notícia aqui dos generais que estão generais brasileiros, né? Tem notícia aqui, generais sendo enviados para a China, para o Dragão Vermelho nesse momento. Vou mostrar em detalhes todas as notícias que você precisa saber agora, viu? Notícias do último minuto, notícias importantes. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sino com todas as notificações, deixe o seu like para dar aquela fortalecida aqui no nosso canal e fique ligado aí porque vamos para as notícias. Ó. Brasil manda generais morarem na China. A decisão inédita acende alerta nos Estados Unidos e abre espaço para novas retaliações dentro do contexto de uma guerra fria. Diretamente aí do site da Revista Oeste, viu? Olha aí. A oficialização da residência de 2 oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras, no Dragão Vermelho, causou forte repercussão nos meios diplomáticos internacionais. Olha aí. Especialmente em Washington. Pela primeira vez, o Brasil estabelece uma representação militar de alto escalão em solo chinês. Oficiais do Exército e da Marinha vão atuar como adidos de defesa com o governo de Xi Jinping à medida... Meu Deus. Olha aí. A medida está no decreto número 12.480, de 2 de junho de 2025. Trata-se principalmente de um movimento sem precedentes. Da mesma forma, sugere uma mudança relevante na política externa brasileira, sobretudo ao ser interpretada em conjunto com outros gestos recentes do governo Lula. Entre eles estão o alinhamento estratégico no âmbito do BRICS, os estudos para a criação de um sistema de navegação por satélite independente, bem como denúncias sobre o aumento da participação de empresas chinesas no agronegócio nacional. E o Brasil se expõe a novas retaliações. O envio dos oficiais brasileiros ao Dragão Vermelho ocorre em meio à intensificação das tensões com os Estados Unidos. Fontes da inteligência norte-americana revelam que a CIA iniciou uma investigação sobre o papel do Dragão Vermelho no setor agrícola brasileiro. Considera-se a hipótese de o Brasil configurar, sob o governo Lula da Silva, um atalho para o fortalecimento de Pequim na disputa global contra Washington. Olha aí, gente, olha aí, olha aí. Nesse contexto, a decisão brasileira reforça a percepção entre diplomatas e analistas militares de uma aproximação em comum do Brasil ao regime comunista do Dragão Vermelho, o que pode justificar, no curto prazo, novas retaliações comerciais ou diplomáticas dos Estados Unidos. Então tem um peso estratégico aí nesse momento. Estamos acompanhando aí, ó, então, generais, Brasil manda generais morarem no Dragão Vermelho. A ameaça para os Estados Unidos aí, nesse momento, Estados Unidos não está gostando, né? E Brasil pode sofrer retaliações a qualquer momento. Vamos ficar ligado aí. Tem notícia aqui para você. Olha só essa notícia. Mudança de regime no Brasil, militares governando o Brasil. Vamos ver aqui agora essa matéria do canal Militarizando o Mundo. Você vai ver neste momento, Donald Trump quer militares no poder? Vamos ver aqui, ó. Com o governo dos Estados Unidos se alinha das Forças Armadas Brasileiras e realizando retaliações contra o governo brasileiro e a Suprema Corte, surgem várias informações e especulações que o governo dos Estados Unidos estaria planejando impor um regime militar no Brasil. Mas será que isso irá mesmo acontecer, o que está acontecendo? Ao longo de mais de um século, o Brasil manteve um alinhamento consistente com os Estados Unidos, no campo militar, estratégico e geopolítico. Esse vínculo histórico se fortaleceu especialmente durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil lutou ao lado dos aliados contra as potências do eixo: Alemanha nazista, Itália fascista e Japão imperial.
Durante a Guerra Fria, a parceria foi aprofundada com o apoio dos Estados Unidos ao regime militar instaurado no Brasil em 1964, como parte de uma política de contenção à expansão comunista na América Latina. Esse mesmo padrão se repetiu em outros países da região, sob influência direta ou indireta de Washington. Desde então, a doutrina de defesa brasileira e seus projetos estratégicos passaram a depender fortemente da integração com o Ocidente. O país modernizou suas forças armadas em parceria com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, como a França, submarinos da classe Riachuelo, a Alemanha, fragatas da classe Tamandaré, a Suécia, caças Gripen E-F, e ainda com os próprios Estados Unidos, que compram e operam aeronaves brasileiras, como o A-29 Super Tucano, e colaboram no programa do cargueiro KC-390. Apesar disso, nos últimos anos, mudanças na política externa brasileira vêm sendo observadas com preocupação por autoridades americanas e europeias. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mantido uma postura de distanciamento do Ocidente e aproximação com potências rivais dos Estados Unidos, como China e Rússia. Lula tem evitado críticas diretas ao regime chinês, mesmo diante da crescente ameaça de Pequim de invadir e anexar Taiwan, movimento que poderá desencadear uma crise militar global. Por outro lado, o presidente brasileiro tem criticado fortemente os Estados Unidos, frequentemente acusando Washington de imperialismo, embora neste momento, os Estados Unidos não ocupem militarmente nenhum país do mundo. Lula também se recusa a criticar a Rússia, que, diferentemente dos Estados Unidos, invadiu e ocupa parte da Ucrânia desde 2022, promovendo uma guerra que já deixou dezenas de milhares de mortos e deslocados. Esse tipo de posicionamento gera desconfiança entre os aliados ocidentais e reabre um debate interno sobre o papel do Brasil na geopolítica global. Diante dessa instabilidade política e diplomática, as Forças Armadas brasileiras têm demonstrado preocupação crescente com a possibilidade de rompimento com o Ocidente. Segundo fontes militares, há risco real de o Brasil perder acesso a tecnologias de defesa, financiamento externo e acordos estratégicos caso se alinhe de forma aberta a regimes considerados autoritários ou hostis à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Neste ambiente de tensão, 2 veículos de comunicação publicaram reportagens que repercutiram fortemente. O site Brasil, de fato, de orientação à esquerda, acusou o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de estar tentando enfraquecer o governo Lula e incentivar a criação de um regime autoritário no Brasil, com apoio da direita brasileira e possível envolvimento de setores das Forças Armadas. O site sustenta que a direita brasileira é autoritária por natureza e acusa Trump de liderar uma cruzada internacional contra governos progressistas. Na direção oposta, o jornal O Estado de São Paulo, em reportagem publicada no dia 31 de julho, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, após não ter conseguido realizar um golpe de Estado em janeiro de 2023, estaria agora tentando se articular com o governo dos Estados Unidos para derrubar o atual governo de Lula. Segundo a matéria, Bolsonaro estaria buscando apoio de setores conservadores norte-americanos para apresentar o governo brasileiro como uma ameaça à estabilidade democrática regional. Essas versões, embora antagônicas, demonstram que o ambiente institucional no Brasil está altamente polarizado e vulnerável a interferências externas. Em meio a isso, as Forças Armadas brasileiras reafirmaram informalmente seu compromisso com os Estados Unidos e com o Ocidente, sinalizando que não irão comprometer décadas de cooperação tecnológica e operacional em troca de alinhamentos ideológicos passageiros. Enquanto as tensões políticas se agravam, uma nova ameaça econômica se aproxima rapidamente do Brasil. Os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, vem preparando um pacote de tarifas e sanções comerciais ampliadas contra a Rússia, como parte da pressão para enfraquecer financeiramente o esforço de guerra de Moscou na Ucrânia. Entre as medidas mais duras estudadas estão tarifas de até 500% sobre o petróleo refinado russo, com foco especial no diesel. Essas tarifas ainda não foram impostas oficialmente, mas fontes diplomáticas apontam que a decisão está sendo finalizada em Washington e que o anúncio é apenas questão de tempo. O governo americano também estuda aplicar medidas similares contra países que continuam comprando petróleo e fertilizantes da Rússia, o que colocaria o Brasil diretamente na linha de fogo. Atualmente, mais de 40% do diesel consumido no Brasil tem origem russa. A dependência dessa fonte de energia aumentou nos últimos anos, em razão de preços competitivos e acordos entre empresas brasileiras e fornecedores russos. Se os Estados Unidos impuserem tarifas sobre produtos russos e sobre países que mantêm essa relação comercial, o Brasil poderá ser duplamente afetado, pelo aumento do custo do produto e pela possibilidade de retaliação direta em setores estratégicos da economia. Além das tarifas, comprar produtos
Tecnologia mais barato com o seu CNPJ. É no fujiocadistribuidor.com.br. Autoridades norte-americanas já vêm aplicando a lei Magnitsky contra figuras do governo brasileiro, como o ministro Alexandre de Moraes, acusado de perseguir opositores políticos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos comparou a atuação de Moraes à da Suprema Corte da Venezuela, que ajudou o presidente Nicolás Maduro a desmantelar a oposição institucional. A sinalização é clara. Os Estados Unidos estão dispostos a usar instrumentos legais e econômicos para pressionar países considerados lenientes com regimes autoritários. E o Brasil pode se tornar um alvo preferencial, caso continue comprando energia russa e mantendo uma retórica hostil contra o Ocidente. Neste contexto, cresce a percepção de que o Brasil caminha por uma corda bamba, tentando equilibrar neutralidade diplomática com parcerias comerciais contraditórias. O risco, no entanto, é que essa tentativa de neutralidade acabe sendo vista como cumplicidade, o que pode custar caro ao país em termos econômicos, tecnológicos e até militares. A crise que se desenha envolve mais do que divergências pontuais. O Brasil está diante de uma bifurcação estratégica: manter sua histórica posição de aliado do Ocidente ou adotar uma postura ambígua que pode comprometer sua segurança energética, sua estabilidade econômica e seu protagonismo internacional. As Forças Armadas brasileiras, conscientes da gravidade do momento, indicam que a manutenção das parcerias com os Estados Unidos, meus irmãos, olha aí, hein? A situação tá complicando, hein? Vai comentando aqui, a qualquer momento eu volto.